Oi, gente, eu me chamo Ellen e no vídeo de hoje eu vou falar como eu comprei a minha casa própria através da lei da atração. Mesmo sem conhecer a lei da atração, quando eu comprei minha casa, eu não conhecia essa lei, eu não estudava física quântica, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Mas como a lei da atração é uma lei e ela está regendo, a gente querendo ou não, a gente acreditando ou não, a gente sabendo ou não, a lei tá regendo nossa vida, positivamente ou negativamente, dependendo de como a gente conduz o nosso viver, né? E, gente, eu não conhecia a lei da atração, mas vocês vão ver com o meu relato que tudo foi através da lei da atração. Foi assim, há 15 anos atrás, eu morava com a minha mãe, né? E a minha filha era pequena, e como eu nunca me dei muito bem com a minha mãe, por minha mãe ser narcisista, e sempre teve aquela desavença, né, entre eu e ela. E quando minha filha nasceu, ainda piorou um pouco mais, porque aí não era só comigo a implicância, também começou a implicar com a minha filha. E nisso eu fui relevando, fui empurrando, né? Eu tinha que morar com ela, não tinha onde morar, mas nisso, toda vez que eu chegava do trabalho, elas estavam se implicando, a minha mãe implicando com a minha filha chorando. E quando foi, e aquilo me aborrecia, sabe? Eu falava, meu Deus, chegava cansada, de madrugada, que eu trabalhava com eventos, com festa, né? Eu chegava 3 horas da manhã, cansada, exausta, e minha filha estava acordada ali chorando, ela vinha correndo, sabe? Mãe, ai mãe, que bom que você chegou, como se estivesse desesperada para sair de perto da minha mãe, e aquilo me magoava muito. Aí quando for um dia, eu vou tentar resumir, gente, para vocês poderem entender, para chegar na lei da atração, senão vocês não entendem. E não pule o vídeo, hein? Se pular, não vai entender. Então, quando for um dia, eu cheguei em casa de madrugada, devia ter umas 3 da manhã, a minha filha veio correndo para me perguntar de quem era a casa, se era nossa ou se era da minha mãe. E minha mãe ficou olhando para ela, e minha filha veio correndo, desceu a escada e falou assim, mãe, de quem é essa casa? A minha avó tá falando que essa casa é dela, que a gente mora de favor. Aí, nossa, aquilo, gente, me bateu assim uma tristeza, sabe? Porque não precisava falar isso para uma criança, né? A minha filha na época tinha 7 anos de idade, e eu falei assim, e minha mãe ficou me olhando, como fosse assim, responde agora, vai mentir? Tipo assim, né, com aquele olhar. E eu falei assim pra minha filha, eu falei, filha, essa casa aqui é da vovó, mas a mamãe vai comprar uma casa pra gente. A minha mãe começou a rir. A minha mãe riu e falou assim, nunca que você vai conseguir comprar uma casa, como? Como que você está sonhando? E eu olhei bem no rosto dela, da minha mãe, e falei assim, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar minha casa. Ali, a emoção com que eu falei, ou emoção negativa ou positiva, pode ser que eu estava com raiva, né, por aquele episódio, mas eu estava emocionada naquela resposta. Então, quando eu dei aquela resposta emocionada, olha a emoção regendo. Quando eu dei aquela resposta emocionada, o universo foi captou, porque teve emoção na resposta, porque eu estava tão indignada que teve emoção. E nisso o tempo passou, né? E minha filha ficou toda feliz, né? Criança, né? Ah, minha mãe vai comprar nossa casa, ficava só falando sobre isso. E eu continuei trabalhando, mas ali, a partir dali, eu comecei a colocar foco. Eu pensei assim, a partir de hoje, todo o dinheiro que eu pegar, porque o universo faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também, gente. E tem que correr atrás. Então, eu comecei eu pensei assim, todo o dinheiro que eu pegar a partir de hoje, acabou. É alimentação para minha filha, a nossa alimentação, que eu não ia deixar faltar, mas acabou esse negócio de roupa para lá, roupa para cá, perfume, essas besteiras, né? Muita besteira para criança. Eu cortei tudo isso. Presente para ela era só aniversário, Natal e Páscoa, né? Páscoa e Dia das Crianças, quer dizer, era 4 vezes no ano, né? Que eu dava. Então eu parei de comprar muita besteira, né? Que no final das contas a gente gasta, e no final a gente não junta, não faz nada porque só gastando, né? Eu foquei naquilo, eu pensei, todo o dinheiro que eu pegar vai ter para pagar minhas contas, comprar alimentação e acabou. E eu vou segurar ao máximo
E assim eu comecei a fazer. E comecei a juntar. Eu trabalhar só final de semana. E eu pensei assim para Deus, eu falei para Deus, Deus, como que eu vou conseguir comprar uma casa se eu só trabalho finais de semana? Eu soltei essa pergunta, eu me lembro que eu soltei essa pergunta para Deus e passou. E quando foi um dia, eu estava no meu trabalho, né, de festa, e chegou um rapaz e falou, olha, tem uma moça que está precisando de algumas meninas para ajudar ela a montar a festa dela, a fazer a festa dela. E eu queria indicar você, porque você é muito dedicada no trabalho. Aí eu falei assim, ah, tá, lá indica. Ele falou, olha, só que ela tem festa quase todo dia, porque ela tem muito jantar, ela faz muito almoço, muito jantar para alta sociedade. Aí eu falei, nossa, era isso que eu queria, saber assim na. Falei, meu Deus, é isso que eu queria. Eu falei, nossa, pode me colocar. Era isso que eu estava querendo todos os dias, sabe? Eu trabalhar e ganhar para me poder comprar minha casa. Nisso, gente, ele me apresentou essa mulher e essa moça gostou de mim e eu comecei a trabalhar com ela todos os dias. E comecei a ganhar muito bem, porque ela pagava muito bem e ainda tinha as gorjetas, né? Que eu trabalhava para a alta sociedade, eles davam sempre dinheiro no final, né? O rico tem mania, tem esse hábito, né, de gratificar, né? O rico tem esse hábito. E então eu era muito gratificada no final das festas, né? Enfim, e eu comecei a juntar dinheiro. Nisso levou um ano, um ano. Aí quando eu juntei uma certa quantia, eu achei que aqui no bairro onde eu moro, as casas eram baratas. Eu falei, pô, agora eu vou procurar uma casa lá no bairro onde a minha irmã mora, né? Porque eu queria morar perto da minha irmã. E eu vim procurar casa com aquele dinheiro. Eu passei em frente à minha casa, que é hoje, eu passei de ônibus em frente à minha casa. E quando eu vi aquela casa, toda quebrada, né? Ela estava assim, precisava de obras, né? E eu pensei assim, essa casa deve ser barata, porque tá toda precisando de obra, né? Então, peraí, eu vou pegar esse telefone do corretor e vou ligar. Aí nisso, gente, quando eu liguei pro corretor, que eu falei o valor que eu tinha, ele falou, nossa, tá pensando o quê? Essa casa é X. Eu falei, que isso? Como assim uma casa toda quebrada? Ele falou, porque o lugar é bom, o importante é o lugar. A casa você pode até botar no chão e fazer de outra. Mas o terreno é bom, o local que é bom, não tem perigo, não tem nada. Aí eu fiquei triste. Aí nisso ele falou assim, como ele é corretor, né? Ele falou assim, o que você pode fazer é você alugar um apartamento comigo para você sentir como é o bairro. Porque de repente você nem gosta desse bairro. Ele ficou aquele papo de corretor, né? Querendo empurrar o apartamento para mim alugar. Aí eu falei, quanto é o valor do aluguel? Ele falou, eu falei, ah tá, relativamente barato, era um quarto só. Aí como eu queria muito sair da casa da minha mãe, eu queria muito tirar minha filha daquele ambiente, e minha filha queria muito morar perto da minha irmã, da tia, né, para ficar com a minha tia enquanto eu trabalhava, que eu falei assim, não, eu vou ter que ir. Aí vim, aluguei esse apartamento. Só a gente que continuei trabalhando, né, normal, e fui pagando aluguel. Só a gente que toda vez que eu ia pagar esse aluguel com esse corretor, eu ia na corretora. Quando eu chegava lá, a minha casa estava lá no painel dele. Tá? Tava assim, casa, 2 quartos, quintal na frente, quintal atrás, e tava lá o valor que ele tinha me dado, e eu ficava olhando para aquela casa, e eu falei, meu Deus, essa casa aqui, quando que eu vou conseguir comprar essa casa? Tudo bem, ia embora. No mês seguinte, quando eu ia lá, quando eu voltava lá, voltei lá de novo, a casa estava lá, a casa não vendia de jeito nenhum. Aí nisso, gente, passaram-se uns 7 meses. E eu indo lá pagar aluguel e a casa lá. E eu parava em frente àquela casa e ficava imaginando como seria aquela casa por dentro. Porque só tinha foto da casa por fora. Aí eu perguntei a ele, eu falei, seu fulano, tem como o senhor me mostrar essa casa por dentro? Que eu queria ver a casa por dentro. Aí ele falou assim, não adianta você ir lá ver, você vai perder o meu tempo, porque você não tem o dinheiro para comprar, o dono não parcela, porque ele quer à vista, e não tem como. Aí ele falou, eu vou lá mostrar a casa à toa. Aí eu senti, sabe, que ele estava me cortando, eu não queria insistir, eu não insisti. Mas aquilo ficava, sabe, eu chegava em casa e ficava imaginando como seria a casa por dentro. Imaginando como seria essa casa por dentro. E eu ficava assim, eu falei, será como que é essa casa? No final das contas, gente, o que aconteceu?
Quando foi um dia, eu estava muito triste em casa, porque a vizinha que eu morava no apartamento, eu soltava a minha cachorrinha para passear um pouco assim no jardim, e a minha vizinha vivia implicando com a minha cachorra, dizendo que eu tinha que prender, que eu não podia soltar, e a minha cachorra precisava andar um pouco. E eu estava muito triste dentro de casa. Aí chegou a minha mãe. A minha mãe chegou e falou, ué, tá triste por quê? Eu falei, não tô desanimada, eu não consigo comprar uma casa. Aí minha mãe falou assim, vamos comigo não sei aonde, numa loja lá, comprar não sei o que, sei lá o que. Aí ela falou, vamos embora lá comigo. Aí eu resolvi ir. Nisso que eu resolvi ir, olha a lei da atração de novo. A gente, em vez de seguir pro lugar que ela falou, pra loja que ela falou, a gente seguiu pro lado oposto, conversando, nos distraímos e a gente veio seguir pro lado oposto. Pro lado da onde? Da minha casa. Quando eu passei em frente à minha casa, já não estava mais só a placa do corretor. Depois de uns 7, 8 meses, eu dava a placa do corretor e a placa do dono da casa. Aí quando eu vi aquela placa, sabe, escrito Seu Antônio e o telefone, eu peguei o telefone e falei para minha mãe, eu não vou mais para a loja, eu vou voltar para casa, que eu vou ter que ligar para esse homem. Era aquela emoção tomando conta de mim, que eu falei, agora eu vou ver essa casa por dentro. Era, sabe, aquela obsessão para ver aquela casa, uma coisa me puxando para casa. E minha mãe falou assim, tá bom, então eu vou sozinha. Aí foi, e eu fui para casa, cheguei em casa, liguei pro homem, e falei pro moço, moço, eu quero ver essa casa, mas agora não dá. Aí ele falou, segunda-feira. Eu falei, tá bom, segunda-feira. Nisso era uma sexta-feira, eu fiquei aquela ansiedade. Eu voltei na casa, aqui em casa no caso, eu voltei aqui umas 2 vezes por a casa por fora, para perguntar aos vizinhos como que a casa era por dentro. Os vizinhos, a casa é boa, tá precisando de reforma, mas é boa sim. Quem dera eu ter esse dinheiro para comprar. Os vizinhos falavam, aquilo me animava. Os vizinhos falaram, olha, tem um quintal atrás, grande. E aquilo me animava, né? Aí, tudo bem. Quando foi na segunda-feira, o homem veio para me mostrar a casa. Só que eu não tinha o dinheiro completo da casa. Veja bem, ainda não tinha. E ele veio me mostrar a casa. E ele mostrou a casa. Quando eu entrei na casa, eu falei assim, nossa, eu vou ter que fazer muita obra na casa. Tinha que colocar o piso, que o piso era antigo. E tinha que fazer uma obra na casa. Só que eu fiquei tão feliz dentro da casa, sabe? Que eu falei assim, nossa, agora minha filha vai ter um quartinho para ela, vai ter a nossa casa, é uma casa para chamar de minha, né? E eu olhei a casa toda e eu gostei da casa. Aí vem a parte pior, que eu não tinha o dinheiro todo. E eu sabia que o senhor não ia parcelar, porque o corretor já havia falado. Aí eu falei para ele assim, puxa, que pena, o senhor quer quanto na casa? Aí ele falou o valor já tirando o valor do corretor, porque o corretor aumenta, aí já baixou um pouco. Aí eu falei, opa, já baixou, pensei comigo. Aí eu falei, puxa, seu Antônio, mas eu não tenho esse dinheiro todo, eu tenho X. Aí ele, não vou parcelar, porque eu tenho medo, porque eu tenho medo de ter passado para trás, porque eu não te conheço. Eu falei seu Antônio, puxa, eu queria tanto essa casa. Aí tinha um vizinho que quando eu vim ver a casa final de semana, esse vizinho bateu um papo comigo. Ele conversou, falou sobre a casa. E a gente fez aquela amizadezinha. Ele veio. E aí, gostou da casa? Vai ficar com a casa? Aí eu falei, não posso ficar com a casa porque eu não tenho o dinheiro todo. Aí ele, quanto você tem? Aí eu falei quanto tinha. Aí ele falou assim, poxa, seu Antônio, parcela a casa para ela. Poxa, tá se vendo, é uma mulher bacana. Tá se vendo na cara dela que ela é honesta. Tem uma filhinha, precisa da casa. Eu tenho certeza que ela vai pagar. Aí como o dono da casa conhecia esse rapaz por ter sido vizinho, né, quando o homem morava aqui, e ele falou assim, ficou assim, aí ele falou, poxa, parcela, eu garanto, quer dizer, ele entrou como meu fiador, sem quase me conhecer, tinha acabado de me conhecer na sexta-feira. Aí o dono da casa falou assim, tá bom então eu parcelo o restante para você. Aí eu, que alívio. Aí eu falei, puxa, então vamos lá, amanhã a gente já pode resolver isso, vamos botar os papéis para resolver. E nisso, o homem confiou que eu ia pagar, e realmente eu paguei. E Deus foi tão bom, que eu comecei a ter bastante trabalho, eu comecei a ter muita gorjeta no meu trabalho que eu já tinha, começou a vir dinheiro de todas as partes, porque eu falava para Deus, à noite eu falava, Deus,
Eu não quero ficar devendo essa casa muito tempo. Eu quero quitar essa casa. Até porque eu fiquei com pena do idoso, que é um idoso. Eu falei, poxa, ele também precisa do dinheiro. Né? Eu fiquei com pena dele, que ele precisava também. Mas aí Deus foi fazendo, eu fui conseguindo pagar. Todo mês ele vinha buscar o dinheiro, e o dinheiro estava aqui, até mais do que a gente tinha combinado, e terminei de pagar a casa. E a casa ficou sendo minha. Aí eu digo, eu falo para você, não importa como vai ser, mas o universo vai te dar a sua casa. Você tem apenas que fazer a pergunta para Deus. Como eu fiz a pergunta para Deus, eu falei, Deus, como que eu vou conseguir o dinheiro para comprar uma casa se eu ganho tão pouco? Olha a pergunta que eu fiz. E Deus me respondeu. Hoje em dia eu sei que Ele me respondeu. Ele me respondeu, não se preocupa o como. O como é comigo. Faz a tua parte. Vai para cima, vai para dentro. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não adianta também você pedir e ficar sentado no sofá esperando. Não adianta, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a parte dele. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. Não tem como você vencer, você parado, sem fazer nada. Se você não mudar de atitude, as coisas na sua vida não mudam. Quando eu mudei de atitude, que eu parei de gastar, que eu comecei a focar em outro trabalho, porque houve uma revolta. Quando a minha filha falou aquilo, que a minha mãe jogou na nossa cara, que a gente morava de favor, houve aquela, sabe, aquela... Eu falei, que isso, sabe? Para, chega. Eu não vou mais passar por isso. Dentro de mim houve aquela revolta. Entendeu? Então, quando o ser humano tem aquela revolta de falar, eu não aceito mais passar por isso, eu não aceito mais essa vida, aí Deus fala, poxa, agora sim. Agora você está falando a minha língua. Agora você é a pessoa que eu quero abençoar. Agora é a pessoa que eu vou abençoar. Porque se fosse assim, se Deus abençoasse todo mundo, a pessoa parada, a pessoa sem fazer nada, a pessoa sem se esforçar, Ele teria que abençoar a humanidade inteira, porque Ele é Pai de todos. Não tem diferença para Deus. E por que uns são abençoados e outros não são abençoados? A diferença não está em Deus, a diferença está na gente. A diferença está em como cada um conduz a sua vida, como cada um conduz a sua fé. Como cada um dá o seu passo. Se der o passo, não tem como Deus não colocar o chão. Mas tem que dar o passo com fé, né? Tem que dar o passo com fé. Confiar em Deus e ir. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Vai porque Deus vai com você. Ele foi comigo e eu não conhecia a lei da atração ainda. Mas foi o fato de eu não aceitar mais. De eu falar, chega. Quando eu dei o basta, aí sim, aí a minha vida começou a mudar ali, e eu não desisti, eu persisti naquele objetivo. Decidi que eu não queria mais daquela humilhação, tá entendendo? Então, essa palavra é para você. Se você tem um objetivo, se você quer comprar sua casa, você mora de favor, não aceita mais esse jugo de favor. Que você é capaz de conseguir a sua casa própria. Eu consegui. Eu era garçonete de festas. Tá? Quando eu comecei a me interessar a comprar minha casa, eu era garçonete de festa, eu ganhava muito pouco. E eu consegui um emprego para ganhar mais. Eu consegui, fui indo. E hoje em dia eu tenho minha casa, hoje em dia eu tenho a minha vida estabilizada, hoje em dia eu tenho outra profissão. E dali, depois que eu conheci a lei da lei da atração, então, aí que a minha vida deslanchou mesmo, aí pronto. Aí eu fiz a lei da atração consciente. Aí que melhorou. Tá bom, gente, tá? E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, conta a sua história também, tá? E se quiser que eu fale mais um pouco sobre isso, também pode perguntar o que quiser que eu respondo, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês sempre.